Oi, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês que acompanham aí o nosso podcast da Biblioteca da ETEC de Registro? Hoje nós estamos aqui com o nosso 13º episódio, um episódio de peso, né? Que a gente tem duas obras super importantes, né? Com histórias muito fortes. E a gente está aqui com a Ana Lívia e com a Ana Luísa. Ambas são alunas do segundo ETIM de ADM, né? Lembrando que essa é uma iniciativa do projeto Biblioteca Ativa da nossa ETEC, né, de registro, e o nosso podcast é feito pelos alunos dos segundos anos dos ETIMs de Administração e Desenvolvimento de Sistemas, né? Então, vou cumprimentar as meninas e elas vão começar a contar um pouquinho para a gente sobre essas duas obras super importantes. Tudo bem, Ana Lívia? Oi, professora, boa tarde. Tudo certo e com a senhora? Tudo bem. Ana Luísa, tudo bem com você? Tudo bem, sim, Sora. E a senhora? Bem. Então, meninas, hoje nós estamos aqui com duas obras, como eu já falei, né, super fortes, né? O Conto da Aia, né, com a Ana Lívia, e Fahrenheit 451. É assim que a gente fala, 451, Ana Luísa, ou a gente fala 451? Pode ser dos dois jeitos. Mas normalmente a gente fala 451. Então tá bom. Então, Fahrenheit 451, vamos com a maioria, né? E eu vou começar com a Ana Lívia. Ana Lívia, conta um pouquinho, quem que escreveu o Conto da Aia? O Conto da Aia, ele foi escrito em 1985 pela Margaret Atwood, e ela nasceu em Ottawa, no Canadá, em novembro de 1939. Ela tem 80 anos. E ela é uma contista, romancista, poeta e escritora de livros para adultos e crianças. E ela também escreveu alguns ensaios. E a mais celebrada, ela é a autora canadense mais celebrada e ela publicou mais de 40 livros já. O pai dela era um entomologista da floresta e por isso grande parte da sua infância ela passou convivendo nesse ambiente, né? E isso inspira bastante ela atualmente no seu ativismo ambiental. E a carreira dela começou em 1961, quando ela publicou o livro de poemas chamado Double Persephone. E o seu primeiro romance foi o The Comobile Woman, publicado em 69, revelando o seu primeiro personagem feminino forte, com uma crise existencial e infeliz com o mundo. E ela é uma característica bem marcante dela são as personagens femininas, né, que normalmente são as principais, e elas sempre têm uma personalidade muito forte. Assim, elas sempre estão em conflito ou em desacordo com o mundo à sua volta. Porém, elas nunca sofrem em silêncio. Elas sempre encontram apoio em algum amigo, algum familiar, algum confidente. E ela ficou mais conhecida, né, pelo Conto da Aia, que é a tradução para The Handmaid's Tale, que foi publicado em 85, né, como eu já disse, e foi um ano depois do romance distópico de George Orwell, que é 1984. Então, inspirou bastante a obra dela. Sim. E ela é interessante, né? Porque normalmente quando a gente vê uma distopia, é escrita por homem, né? E a gente tem uma distopia escrita por uma autora mulher e uma autora madura, né? Ela escreveu, ela devia estar com uns 50, 60 anos, né? Sim, nessa faixa, e por uma distopia, assim, escrita por uma mulher na década de 80 e por uma escritora já consagrada, já madura, né, já consagrada no país dela, inclusive, né? E sim, aí sim. ela se aventurar, né, por escrever uma distopia que também, né, Ana, vai ser descoberta pelo grande público mundial muito depois, né? Mas com a série, né? Sim, foi com a série que estourou em 2017, se eu não me engano. Que interessante, né? Assim, precisou que o livro, que é tão interessante, que é uma distopia, que é
um tipo de livro que normalmente faz sucesso, né? As distopias fazem sucesso. E precisou que virasse série para que fosse descoberto pelo grande público, né? Fico me perguntando se isso não tem um pouco a ver com o fato dela ser mulher, né? Talvez se ela fosse um homem, o livro já tivesse um público maior, né? Desde a época de que foi publicado, enfim, né? Mas interessante. A Ana Luísa, né? Que as duas são Anas, né? Ana Luísa, conta um pouquinho pra gente do autor do seu livro. O nome do autor do meu livro é Ray Douglas Bradbury. Ele nasceu em 1920 nos Estados Unidos, em Illinois, e ele começou a escrever com 11 anos, adaptações de seus livros favoritos, continuações, alguns contos de horror, até mesmo piadas, e ele tentava imitar o estilo de alguns de seus autores favoritos. Ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial, mas ele tinha problema de visão e usava óculos com lentes muito grossas, por isso ele foi rejeitado do serviço militar, o que deu para ele bastante tempo para refletir e escrever. Ele acabou não fazendo faculdade, ele só concluiu o segundo grau, mas isso não impediu de estudar sozinho e acaba se tornando um dos maiores escritores da chamada Era Dourada da ficção científica. Ele ganhou também o prêmio Hugo de ficção científica um ano depois do lançamento do Fahrenheit 451, e apesar de participar de convenções de ficção, escrever sobre, ser citado assim e ganhar prêmios sobre ficção científica, ele prefere ser citado como escritor de fantasia. E além desse livro de Fahrenheit 451, mais 3 obras famosas deles são As Crônicas Marcianas, que é uma distopia também, que fala sobre a chegada do homem a Marte, a colonização de Marte. Uma sombra passou por aqui, e aí em 1953 vai chegar uma das mais renomadas obras de ficção do século XX, que é Fahrenheit 451. A obra até se tornou filme em 1966 pelo cineasta francês François Truffaut. O autor até gostou do filme, mas fica bem evidente até mesmo no livro que ele odeia telas, televisão, cinema, então isso meio que não agradou. Nossa, que interessante, né? Ele até autorizou e tudo mais, mas ele realmente não gosta de televisão. Ele morreu agora em 2012 em Los Angeles. Nossa, então ele pôde acompanhar o livro dele se tornar um clássico, assim, né? Interessante isso, né? Quando o autor ele vive muito além da obra principal dele, assim, da obra mais conhecida, né? Porque assim ele consegue acompanhar o sucesso e consegue acompanhar esse processo de ver um livro dele se tornando um clássico, né? De gerações, assim, né? Muito interessante. Agora, meninas, vamos começar com a Ana Lívia, né? Conta pra gente um pouco da história do livro, né? Eu assisti alguns episódios, né, do Conto da Aia, achei super pesado, nossa, parei de assistir porque eu achei muito pesado, muito pesado mesmo. Mas assim, eu não cheguei a assistir o suficiente para entender a história, para entender o começo da história. O livro, ele conta isso, Ana, ou não? Então, no final tem um capítulo extra que explica um pouco mais, né, sobre o que aconteceu antes. Então, no livro, a história ela também começa quando já está tudo estabelecido? Conta pra gente, como que é mais ou menos o enredo? O livro no começo ele é bem confuso, porque eu vou ter que explicar desde o começo o enredo. Claro. Em um futuro não muito distante, né, os Estados Unidos, ele se torna uma ditadura religiosa cristã, renomeada como Gilead. E após guerras e diversas crises sociais, um grupo de fundamentalistas tomou o poder e instaurou novas leis e regras sociais. E eles se intitulam Filhos de Jacó. E como é uma ditadura religiosa cristã, eles retiram todas as constituições, aí a partir daí as mulheres ficam totalmente sem direito, né? E eles são regidos
somente pela Bíblia e o chefe de Estado é Deus. É basicamente isso. Ô, Ana, deixa eu perguntar, no livro fica claro mais ou menos em que ano acontece ou não? Ou ela fala que é um futuro, que nem você falou, é um futuro não muito distante, mas ela não dá uma data. Não. Ah, entendi. E, bom, a principal medida que eles tomam, né, é por fim aos direitos das mulheres e dividir toda a população feminina em castas com papéis extremamente definidos. Enquanto as mulheres inférteis são designadas como educadoras, fiscais do novo sistema ou empregadas domésticas, as poucas mulheres que podem ter filhos, que são chamadas de aias, elas são aprisionadas e destinadas a gerar bebês para as famílias mais ricas. E tudo isso é feito com base em escrituras cristãs, ou seja, tudo é baseado na Bíblia, tudo. E ele é uma distopia narrada em primeira pessoa, né, pela Alfred, que é a personagem principal. E o nome dela não é revelado no livro. Na real, é que assim, ela ganhou um nome novo, né, que é a Offred, que significa Off Fred, que em inglês significa do Fred, né, porque ela vai para a casa do comandante e o nome do comandante é Fred. Inclusive, ela tem uma amiga, né, que o nome dela é Offglen, que é do Glenn, no caso. E, bom, ela é uma... Ô, Ana, e você falou que o nome dela o nome real dela não é apresentado no livro, tal, né? Mas está em primeira pessoa. Em momento nenhum ela se refere a ela mesma para a gente saber qual é o nome dela. Não acontece isso. Ela mesma explica que o nome novo dela é esse porque ela pertence a essa família. É assim? Ah, entendi. Mas ela também, tipo, no começo, né, por conta de ser confuso, porque ela fala sobre os flashbacks e bastante coisa, ela também fala um pouco sobre a vida dela de como era antes, né? Porque ela tinha uma vida normal. Ela tinha um emprego, ela tinha um marido, ela tinha uma filha pequena, só que a partir do momento que os direitos femininos foram tomados, ela perdeu os dois bens mais preciosos da vida dela, né? A filha foi para adoção e o marido, ela não faz ideia de onde está. Nossa. Isso é bem tenso. Aí tem as castas, né, dentro da sociedade, e as aias são as mulheres ainda férteis. Aí tem as martas, que são as governantas da casa, e tem as tias, que são as mulheres que fazem as torturas psicológicas, que no caso é a lavagem cerebral, né, onde elas criam situações hipotéticas que sempre favorecem os homens. E elas educam as mulheres, é isso? Essas tias, tipo isso. Elas juntam as mulheres que vão se tornar aias para meio que dizer, olha, agora você é uma aia, você tem que pensar assim, assim, assim? Sim, isso. Que é tudo certo que eles estão fazendo, porque tá na Bíblia. É bem assim. E a protagonista, ela é uma pessoa comum, né, dentro dessa sociedade, só que o livro, ele oferece um ponto de vista bem limitado, né, porque é um relato íntimo. Já na série, a gente tem, né, o ponto de vista dos outros personagens, mas no livro não, é somente da Alfred, né. Aí ela vai servir na casa do comandante Fred, que é um alto funcionário do governo. E lá ela não tem o direito de escolher o que come, de sair de casa quando quiser, ir para onde quiser, de conversar o quanto quiser com as pessoas, sequer de olhar para onde quiser. Porque as vestimentas das aias é basicamente uma túnica vermelha e elas usam um chapéu que é tipo uma viseira, assim, que só permite que elas olhem para frente. Ou seja, elas não conseguem ver nada que acontece dos lados, assim. Elas não conseguem ter uma visão ampla do ambiente, né? E ela é uma pessoa bem solitária, a Alfred, né? Até porque ela não pode conversar com ninguém sem autorização. E ela conversa basicamente com o pessoal que mora na casa do Fred, né? E com as outras aias. Só que é bem superficial, até elas realmente se conhecerem, né? E quando elas se conhecem, acho que nem dá tempo, porque normalmente uma situação acontece, né? E as aias, elas não podem interagir com ninguém, porque elas têm que se manter sãs e salvas para gerarem os filhos. E dá para perceber que as esposas, elas guardam secretamente umas invejas, né? Uma inveja pelas aias, porque elas ainda são férteis, elas ainda podem gerar filhos. E as esposas, elas são inférteis por conta da poluição, né, que aconteceu no planeta Terra. Várias
várias catástrofes naturais que aconteceram anteriormente, que acabaram gerando a infertilidade das mulheres. Interessante, né? Eu acompanhei alguns episódios, mas realmente uma das coisas que eu me perguntava era por que as mulheres tinham ficado inférteis, né? E agora você respondeu tal, mas engraçado, né? Os homens eles não ficam inférteis, né? No livro fala se esse fenômeno aconteceu também com os homens. Então, eu acho que acontece sim, só que eu não lembro se retrata ou não. Mas eles são os homens, eles são eles são retratados como seres distantes e inalcançáveis, que governam e determinam no mundo. É bem... Eu acho que a infertilidade acho que afetou mais as mulheres do que os homens, né? Até também porque no livro vai contar a história a partir só dos homens ricos, né? Só dos homens então a gente não tem essa outra visão, né? Dessa parte da parte da população que não é a parte que mora nesse lugar aí, nesse estado aí teocrático que eles inventaram, né? E um momento, né, que é descrito e é bem forte e tenso dentro do livro é a parte da cerimônia, né, que acontece quando as aias estão no período fértil e tem que ter bastante estômago. E eles sempre justificam com a Bíblia, né, eles fazem meio que um ritualzinho antes, né, eles leem umas passagens da Bíblia e aí retrata, né? Aí, no caso da Offred, a Serena, que é a mulher do comandante, ela fica sentada atrás dela e ela segura a mão da Offred durante todo o ato. Sim. Né? É uma cena forte mesmo, né? É bem forte. E assim, uma cena que que pode nos levar a refletir sobre o conceito do consentimento, né? Do que é consentimento, né? Do que é um sexo com consentimento, né? Porque elas são violentadas, né? Elas não têm porque elas não têm a opção de dizer não quero ter relação com esse cara. Ou eu não quero gerar um filho para depois dar o meu filho para esse casal criar e ter que ir embora, né? Elas não têm essa escolha, né? Então o nome disso é estupro, né? A gente não. E um momento bem estranho é a parte do parto também. Porque depois, quando elas ficam grávidas, elas ficam com a criança só até a criança desmamar, é isso? Não, é tipo assim, ela é realizado meio que em um lugar, né, todo especial, todo específico, e a Aya fica em um cômodo e a esposa fica em outro. Daí é bem estranho, porque no cômodo onde a esposa fica, tem as amigas, né, os familiares, aí bem na hora, no momento que o bebê nasce, é levado, né, pra esposa e ela faz toda força, assim, e todo mundo fica apoiando ela. Aí quando ela recebe o bebê, ela pega nas mãos como se ela tivesse parido. Nossa. Só que não é assim, né? Sim. Então, e uma história muito violenta, né, do ponto de vista da situação da mulher, né? E parece uma distopia tão distante, mas a gente não pode esquecer que não é, né? Porque ela está muito próxima ainda. Está muito próxima. Ela está muito próxima em muitos países, né? Em muitos países do mundo árabe, muitos países do continente africano, algumas violências, algumas não, né? Mas há uma série de violações aos direitos das mulheres, né? E assim, uma frase da Simone de Beauvoir que fica na minha cabeça é aquela que fala assim que quando há uma mudança de governo, uma mudança política, os direitos das mulheres são os primeiros a serem retirados, né? Então, assim, é uma luta permanente. Ninguém pode achar que porque um país ele alcançou, né, uma série de direitos da mulher que ele pode ficar tranquilo,
porque você precisa ficar sempre vigilante, ela fala, né? E aí você falando, eu tô me lembrando do Afeganistão, né? Sim, porque foi muito do nada, né? Eles, no livro, né? Os Estados Unidos sofreu um golpe e eles instauraram um negócio totalmente diferente, né? Retiraram todos os direitos das mulheres. E parar para pensar que isso pode acontecer a qualquer momento é muito assustador, né? Muito assustador, né? Por isso que a questão dos direitos das mulheres é uma questão atual e é uma questão de uma militância que tem que ser contínua, que tem que ser permanente, né? Estou lembrando também da história da Malala, né? Então você no Paquistão, né? Muito forte. Não é? Você viver num país em que ao mesmo tempo que você pode ter mulheres cientistas, do nada as mulheres podem ser impedidas de estudar, né? E uma menina que milita para que as crianças, as meninas tenham direito a estudar, sofre um atentado, é baleada, né? E isso há pouquíssimos anos atrás, se a gente parar para pensar 10 anos atrás, né? Então, quando a gente vê a história, infelizmente ela é uma história que tem elementos que são muito atuais, né? Então, por isso e foi escrita em 1985, né? Sim, e numa década em que os direitos das mulheres eles estavam em franca ascensão, né? Porque, né, desde os anos 60 você já tinha, claro que o movimento feminista é muito anterior, mas assim, era uma década em que você não pensaria que você poderia dar passos para trás nesse sentido. A ideia era que você só daria passos para frente, né? E aí só que você tem vários países que estavam ou parados ou dando passos muito violentos para trás, né? No sentido de garantir às mulheres o direito de escolha, o direito sobre o seu corpo, né? Porque nos poucos episódios que eu assisti, eu me lembro dela também tendo a criança, né? E ela grávida. Eu não cheguei a ver ela ter a criança, mas ela grávida e ela diz: mas é meu filho, eu não quero entregar para ela, né? Eu não quero que seja filho de outra pessoa, né? Apesar de eu ter sido violentada, é meu filho, eu quero ficar com ele. E ela não tem esse direito, né? Sim. E é bem complicado mesmo. Bem complicado. E o Mas romance tem. Então, a história ela vai se desenvolvendo, porque como a gente fica com a questão da série na cabeça, né, Ana? A gente não sabe até que ponto que no livro a história se desenvolve. É porque, assim, a série, ela é bem fiel ao livro, né? Tanto é que a autora, depois, ela acompanhou todo o processo de gravação, né? Eu vi sobre. E depois eles lançaram a segunda temporada, se eu não me engano, e a autora também escreveu a segunda parte do livro, né? E o romance, ele tem um clima de tensão, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer com a Offred. E como ela é uma personagem que se arrisca, né? Que faz coisas que não são permitidas pelo sistema, a gente fica apreensivo de que algo ruim vai acontecer com ela. E na história tem um momento bem empolgante quando ela descobre um escrito no cômodo dela, no quarto onde ela vive. E gera um sentimento de esperança, né? De que, nossa, teve uma aia antes de mim aqui, né? Só que aí, se eu falar demais, eu já vou estar dando muito spoiler, porque a frase é bem impactante. Entendi. Então a gente vai, né, no livro, a gente vai acompanhando a história da Alfred, né? Se a pessoa ela não quiser assistir a série, ela pode acompanhar a continuação desse segundo livro que a autora escreveu, é isso? Isso. Entendi. E aí a gente Os Testamentos, o nome da continuação. Você não chegou a ler ainda? Não cheguei, mas eu pretendo. Entendi. Muito interessante, né? É um livro forte, é um livro para realmente, como você diz, não é um livro para qualquer um livro para quem tem estômago, né? Então, agora vamos lá para outra história forte, né?
Ana, conta um pouquinho do Fahrenheit, como que é a história, como são os personagens, o que acontece no seu livro? Tá? O Fahrenheit 451 se passa nos Estados Unidos. A gente não tem ideia da cidade e nem assim do ano, mas fazendo uns cálculos parece que seria o final do século XX e o começo do século XXI. O personagem principal se chama Guy Montag. Ele é um bombeiro, mas diferente do que a gente está acostumado nos dias de hoje, o trabalho dele não é atender denúncias de incêndio e ir até lá e apagar o centro de fogo. Ele recebe denúncias de bibliotecas clandestinas e vai até lá atear fogo nas mesmas. Porque na sociedade em que o Guy vive, os livros são totalmente proibidos. Você não pode ter um livro em casa, porque se alguém souber e te denunciar, o pessoal do Corpo de Bombeiro vai até a sua casa e se eles descobrirem, vai atear fogo nela e você vai ser preso. E o Guy vive normalmente com isso, ele não dá a mínima, ele tá vivendo a vida dele de boas, ele gosta do trabalho dele. Quer dizer, ele não gosta, mas ele foi ensinado a viver daquele jeito e pra ele tá tudo bem. Ele não se questiona, né, se o que ele está fazendo Exatamente. É certo ou errado, né? Uhum. Porque não há livros, não há questionamento. Até mesmo nas conversas dos personagens, você vê que os livros afetam tanto que eles fazem constatações e não perguntas de verdade, sabe? É bem fútil essas coisas. As pessoas ficam o dia inteiro na frente da televisão, assistindo programas de TV ou ouvindo música sem sentido nenhum. Eles não têm sentimentos, para falar a verdade, eles não têm conflitos e isso os torna meio que deprimente. Mas acho que é a proposta mesmo do governo totalitário, né? Que as pessoas elas vivam os dias delas assim, para que elas não questionem mesmo, para que elas não questionem o governo, inclusive, né? Na verdade, diferente de outras distopias, nessa não foi um governo, um grande irmão que impôs essa sociedade, e sim a maioria das pessoas. Elas não queriam, sim, elas não queriam mais ter conflitos. Os livros são as maiores fontes de sentimentos, pensamentos, ideias que se convergem e acabam criando conflitos. Então as pessoas não queriam mais isso. Elas queriam viver tipo de boas e não ter que se preocupar com nada. E tipo, com nada mesmo. Então, por pressão popular, o governo proibiu. E, tipo, não tem um sistema grande de câmeras para monitorar pessoas com livros. A maior parte das denúncias é feita por denúncias por vizinhos ou uma pessoa, um colega, um amigo que vê o livro e liga para o Corpo de Bombeiros. Que interessante então, também, né? Que esquisito, né? Sim, tipo, não faz sentido. Não faz sentido. Verdade, as pessoas abdicarem, né? do conhecimento em si, de ter suas próprias ideias, não entra na minha cabeça que alguém quis isso. É que às vezes as pessoas elas estão muito cansadas, né? Eu fico imaginando que às vezes, que nem você falou, né? É que é um pensamento equivocado, achar que o problema são os livros, né, na verdade, né? Mas assim, às vezes as pessoas estão muito equivocadas, não, muito cansadas. Elas estão muito cansadas, elas não veem não tem muita perspectiva de melhora, de que as coisas melhorem. Então, às vezes, alguns líderes, algumas ideias, alguns tipos não é tipo, mas alguns jeitos de organização, assim, social, elas prometem, entre aspas, uma paz, sabe, tipo a Pax Romana, né? Não tá nada bom, mas domingo eu posso ir lá no Coliseu, ver uns cristãos serem comidos por uns leões, aí eu me divirto um pouco, tá tudo certo. E no final eles jogam os pães, aí eu fico... Então é meio assim, né? Não é muito assim... eu acho que vem um pouco do cansaço também, né? De as pessoas sempre quererem algo melhor e parece que esse algo melhor nunca chega. Então as pessoas às vezes elas escolhem
algum tipo de situação que parece que vai dar aquela paz que ela quer, quando na verdade a gente sabe que não vai dar, né? É que nem você falou, as pessoas são superficiais, elas só ficavam na frente da TV, elas meio que fingiam que viviam, mas na cabeça delas isso era bom, né? Mas pode continuar, Ana. Então, é exatamente isso. No livro é dito muitas vezes que as pessoas queriam fugir de conflitos, e a partir do momento que você não tem um pensamento e outras pessoas também não tem o que conflitar mesmo, não tem algo que vai diferenciar. Se as pessoas viverem do mesmo jeito sempre, elas vão sobreviver, na verdade, só seguir um ciclo. Exatamente. E o personagem principal, como que ele tá lá, ele vai lá, queimar livros, tal, mas e aí, acontece alguma coisa para ele mudar esse comportamento? Ele muda ou não? Ele continua até o final do livro achando tipo de boa eu ir lá e queimar livro? Não, enquanto ele estava saindo do trabalho dele, ele acaba encontrando com uma garota. O nome dela é Clarice e ela se descreve com 17 anos e louca. É que ela é diferente das outras pessoas dessa sociedade, e até mesmo do Montag. Ela é curiosa, ela é romântica, ela é observadora, ela gosta de puxar assunto com as outras pessoas, tanto que ela vai até lá com ele perguntando sobre ele, perguntando sobre a vida dele, sobre o trabalho dele e falando, tipo, sobre, não conversações, sobre coisas que ela reflete no dia a dia dela, coisa que o Montag nunca tinha ouvido. Então, ela meio que planta uma sementinha na cabeça dele de, tipo, pensar sobre as coisas, observar em si. E enquanto eles moram na mesma rua, enquanto eles estão se separando, ela faz uma pergunta que faz ele se questionar, tipo, muito. Que ela pergunta se ele é feliz. Aí, tipo, primeiro ele fica meio bravo e fica, não, é claro que eu sou feliz. E ele vai pra casa dele e fica pensando, meu Deus, eu sou feliz, eu sou feliz. Aí ele para e pensa, eu sou realmente feliz? E, tipo, isso fica na cabeça dele. E ela fez uma pergunta que parece ser uma pergunta muito simples, mas é uma pergunta muito complicada, né? Então, depois que a Clarice faz essa pergunta para o Montag, ele vai para casa e quando ele chega no quarto dele, ele encontra a esposa dele deitada na cama pálida e com a respiração fraca e o potinho do calmante dela, que é uma coisa super normal naquela sociedade, já que as pessoas tomem calmantes para poder dormir. Pois é, né, Ana? Eu fico pensando assim, se era uma sociedade que abdicou dos livros para não ter conflito, por que eles têm tanta dificuldade, precisam tomar calmante? Por que, né? Era para eles não terem esse tipo de problema, né? Exatamente. E os problemas deles acabam se tornando eles mesmos, né? Não são outros. Ao contrário do que o Sartre fala, o inferno são os outros. Não, o inferno é a gente mesmo. Então, aí, tipo, é um modo de escape. Eles usam a televisão e música, essas outras coisas, para matar o tempo mesmo, porque eles não têm nada para fazer. Sim, uma vida vazia, né? Exatamente, eles não têm um motivo para viver de verdade, eles só estão lá. Então, assim que ele encontra ela, ele fica desesperado e liga para emergência. É diferente do que aconteceria na nossa sociedade, em que uma ambulância com médicos iria até a casa dele e seria dado todo um atendimento especial para ela, vão 2 técnicos com uma máquina que vai fazer uma limpeza no organismo dela, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E realmente, para eles Nossa, fazer uma lavagem estomacal. Na verdade, pelo que eu me lembro, eles trocam o sangue dela. Para tirar a substância do sangue? Sim, exatamente. Jesus! Então, tipo, são 2 técnicos e eles tratam de forma totalmente normal e até quando o Montag questiona, tipo, ela não devia ir no médico, ter um tratamento, alguma coisa do tipo, eles falam, não, eu faço isso aqui todo dia, tem umas 20 ocorrências dessa por noite. Jesus! Exatamente, tipo, trata de forma normal, eles nem dão a mínima, nem olham para ela, só ligam a máquina e ficam conversando.
Então, no dia seguinte, depois de tudo isso, o Montag acorda e a mulher dele não tá do lado dele. Então ele fica desesperado e vai pra cozinha procurar ela. E ela tá comendo e age como se nada tivesse acontecido também. Tipo, ela só acordou com uma fome estranha, tipo, muito grande e tá vivendo a vida dela, tá indo assistir televisão. O Montag até tenta conversar com ela, perguntar por que ela fez aquilo, e ela fala, eu acho que eu esqueci que eu tomei 15 cápsulas e tomei mais 15. Você tá brincando? Meu, Ela, 15 mais 15. Tipo, eu esqueci que eu tomei 15 comprimidos. Que loucura! sim, ela age como se nada tivesse acontecido. Ela só vai assistir a televisão dela e até ficar brava com ele pra ficar perguntando ou ficar insinuando que ela teria esquecido que tomou um monte de cápsula de calmante. Tipo, vive a vida dela normalmente. Ela vai assistir televisão, que é aquilo que eles chamam de tela. Isso é desde o chão até o teto, a TV. E é meio interativo. Então, quanto mais telas você tem, tipo, num quarto, seriam 4 é o máximo. Melhor é para você assistir. E ela passa o dia inteiro naquilo, o dia inteiro assistindo e conversando com aquilo que os personagens são chamados de família. Credo. E tipo, ele fica bravo, né? Mas também não insiste. E tudo isso, tipo, as conversas com a Clarice acabam fazendo ele se questionar aquilo que aconteceu com a esposa dele, mas realmente o pontapé inicial para ele entrar se questionar sobre a importância dos livros ou por que ainda existiam pessoas que não adotaram essa sociedade em que eles não existem, é quando ele atende uma denúncia numa casa de uma senhora, com uma biblioteca clandestina. Eles vão até lá e realmente há uma biblioteca lá com muitos, muitos livros. E ele começa a tirar fogo lá, tipo, ele fica meio transtornado por causa de todos os pensamentos e tudo mais, tudo que aconteceu na vida dele, o negócio com a Clarice e a esposa Mas dele. mesmo assim, ele toca fogo. Mesmo ele Sim, se ele, questionando, mas ele toca fogo na biblioteca sim, inteira. sim, Nossa. ele coloca fogo na biblioteca. E quando ele tá saindo, depois de colocar fogo da casa, um livro cai nele. E não sei se por reflexo ou curiosidade, ele acaba agarrando o livro e colocando dentro da roupa dele. Então, tipo, Hum, ele e os outros bombeiros estão saindo e ele chama a senhora para sair porque a casa tá pegando fogo. Mas ela se recusa. E, nossa. e ela acaba sendo queimada junto com os livros. E isso faz ele pensar, para alguém morrer por causa de livros, eles devem ter alguma importância, eles devem fazer alguma coisa extremamente especial. Porque, tipo, ela se recusou a sair por causa dos livros, não tinha mais nenhum motivo. Ela apenas não queria abandonar os livros dela. Entendo. E aí começa esse questionamento dele, essa descoberta dele sobre os livros e tudo mais que vai se desenrolar pelo livro. E você não pode contar mais, assim, né? Não, pode. Entende? Você não pode nem contar qual foi o livro que caiu nele, né? Não. É importante pro final do livro. Ai, que raiva. Eu queria pelo menos saber que livro que caiu em cima dele, pra saber que livro que ele levou para casa. Mas interessante. Duas histórias, por isso que eu falei desde o começo, são duas histórias pesadas, fortes, né? Porque tratam de sociedades que, assim, para nós parece uma grande loucura, mas são sociedades que têm elementos que são tão próximos da gente também, né? Tem sociedades que preferem mesmo que uma parcela da população fique sem acesso aos livros, né? Tem sociedade que a nossa sociedade, de uma maneira geral, assim, é uma sociedade do entretenimento, né? Nós mesmos, né? Quantas horas a gente passa na frente dos computadores, dos smartphones, né? Aí a gente quer maratonar Principalmente série. agora, né, Nossa, agora mais do que nunca, né? E agora que a gente, eu vejo muita gente falar assim, veio a quarentena e eu percebi que o meu jeito de viver não é muito diferente da quarentena, né? Então, muita gente falando assim, mas a gente é uma sociedade um pouco assim, né?
que está tendendo cada vez mais para o individualismo, para cada um ficar dentro da sua casa, né? Para a gente ficar na frente das telas, né? Por isso que eu acho que também é tão importante essa nossa iniciativa, porque todos vocês leram livros, né? Foi uma leitura individual mesmo, é você e o livro, né? E essa leitura, ela proporciona várias reflexões e tal, que às vezes essa enxurrada de redes sociais, de maratonas de série, de programas, de realities, de não sei o que, não proporcionam, né? Esse momento de reflexão, assim, esses outros jeitos de se divertir, às vezes não conseguem proporcionar, né? Por quê? Porque não te dão espaço para pensar. É que nem ela falou, né? Quanto mais tela você tiver, mais você fica... Como é a palavra? Fica adormecido, parece, né? Parece que você fica absorto, né? Alheio ao mundo, né? E na quarentena a gente está também, por outro lado, percebendo como que eu vou dizer? A falta que faz o convívio, você ver as pessoas, você poder conversar, dar um abraço, ficar horas falando, sem máscara, sem nada, e sair, ver lugar aberto, né? Então, é um momento de... Não há nada de bom na pandemia, mas é um momento, se a gente puder tirar alguma coisa boa, talvez seja isso, né? De que a gente precisa de mais atividades que possam gerar encontros e reflexões, né? Isso é muito importante, né? Agora deixa eu perguntar para vocês. Como que vocês leram esse livro? Foi alguém que indicou para vocês? Como que vocês chegaram a esses 2 livros que vocês leram? Ana Lívia? Então, eu tenho o hábito de assistir resenhas aleatórias no YouTube. Legal. De livro. E um dia eu tava, né, passando pelos meus recomendados e apareceu a resenha de um canal que acho que o nome dela é Bel, se eu não me engano. E eu já acompanhava o canal dela, porque ela fazia uns vídeos sobre uns assassinatos, né, uns assassinos, e eu gosto de ver sobre isso. A louca também, né? Gosto de ver história de assassino, é muito legal. É Bel Rodrigues, não é? Eu também acompanho o canal dela, é muito bom. Aí apareceu ela falando sobre o conto da Aya, daí me interessei e assisti a resenha dela, falei, nossa, que história diferente. Daí eu me interessei bastante, procurei o livro e eu li. Legal, muito bom, né? Sim. Ana Luísa? Eu já tinha lido outras distopias, Admirável Mundo Novo, e acabou vindo nos meus recomendados, e eu acabei lendo, assim, por cima a sinopse, e ao ver uma sociedade em que os livros são proibidos, me chamou muita atenção, porque, tipo, não faz sentido pra mim, principalmente pra quem gosta de ler, ver algo do tipo, esse não seria um mundo ideal pra gente. Então eu fiquei bastante interessada para descobrir como as pessoas viviam, acho que mais para descobrir sobre a estrutura da sociedade em si do que da história. Foi o que mais me motivou a ler, assim, no livro. Que sociedade é essa, né? Como pode existir uma sociedade assim, né? Como que funciona, não faz sentido. Agora, vocês como leitoras, né? Vocês já leram vários outros livros, né? Queria saber por que vocês gostaram desses 2 livros que vocês estão apresentando para a gente, a ponto de vocês escolherem esse livro e não os outros livros que vocês já tenham lido para apresentar. Por que vocês escolheram esse livro para apresentar? Ana Lívia? O que eu achei interessante do livro foi o fato das coisas que aconteceram antes da catástrofe, né? Que são situações que ocorrem atualmente, né? E principalmente do fato da autora ter escrito em 85 e ela ter uma visão de mundo atual totalmente muito semelhante.
o que a gente está vivendo agora, né, em pleno 2020. Até dá um pouco de medo e tal, parece ser uma profecia, mais ou menos, né, mas demonstra que a gente pode chegar a uma realidade utópica, demonstrada, né, distópica, Distópica, né? Não, se fosse utópica, tava ótimo, né, Ana? Tava tudo perfeito, né? Mas eu achei um livro, assim, eu recomendaria porque é um livro, eu acho que ele é muito essencial, porque ele faz a gente refletir, né, muito sobre o que a gente vive e também faz pensar no quão importante que é a gente abordar e retratar mais sobre essas questões relacionadas à desigualdade social, ao feminismo, né, que é algo tão importante, religião e outros tópicos que estão em alta em praticamente todas as mídias comunicativas. Então, por isso que eu escolhi esse livro, né? Pelo fato dele trazer um assunto tão atual, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo. Mesmo. E assim, são questões que eu entendi a sua colocação, assim, por que desperta interesse, né? Porque se há 30 anos atrás ela estava falando disso, e hoje a gente ainda está enfrentando algumas coisas que no livro, é claro que no livro vai aparecer de uma maneira exagerada e tal, mas a gente já enfrenta, né, ainda algumas questões assim. O perigo de você ter um governo baseado numa religião e não um Estado laico, né? E a gente está enfrentando tudo isso ainda, como você falou, não é um medo, mas assim, mostra que são questões que não foram superadas ainda, né? Que são questões que volta e meia estão vindo à tona e volta e meia estão como se fosse ameaçando, né? Nos ameaçando a construção de uma sociedade mais justa, mais igual, onde os direitos sejam respeitados, enfim, né? E aí a gente e aí tem que falar, né? Eu lembro de um aluno meu que falava assim, professora, a gente tem que parar de falar de racismo. Tem que parar, quanto mais a gente fala, pior é. Eu falei, mas se a gente não falar, ele vai sumir? O problema é a gente falar, então, se a gente não falasse sobre ele, ele não existiria. Então tem que falar sim, tem que ler sim, tem que discutir sim, para que isso seja um assunto sempre em alta, para que a gente possa sempre refletir, para sempre trabalhar para que, principalmente, os direitos sejam os direitos de todo mundo, seja direito da mulher, direito de quem é mais pobre, direito de quem é de outra raça, sejam respeitados, né? Exatamente, só porque a gente deixa de falar de algo não quer dizer que ele não deixa que ele não deixa de existir, né? Ele ainda existe e realmente tem que ser retratado. E outra coisa que não é o principal assunto do livro, mas é retratado também, são as questões ambientais, né? Principalmente agora, né, com as queimadas também, que a gente está passando, e o nosso governo não está fazendo absolutamente nada, né? Então, várias coisas, né? É uma questão assim, porque a questão ambiental, ela meio que, por um tempo, ela foi meio pro lado como que eu vou dizer? Vou usar uma expressão bem informal, mas vocês vão entender, da tiração de sarro, né? Por um tempo, parecia que você falar de meio ambiente era coisa, ai meu Deus, já vem o ecologista, né? O termo ecologista, então, ele foi para um lado, assim, quase da falta de respeito e tal, né? Só que, por exemplo, a história, ela nos mostra que não tem para onde correr. Todas as questões ambientais, elas vão voltar para nós, né? Elas vão cobrar o preço. Então, não há como a gente dizer assim, não, como eu vejo, né? Não, mas para que existe tal, se o mico-leão dourado for extinto, o que eu tenho a ver com isso? Na verdade, é tudo uma rede, né? É só você assistir um documentário do Animal Planet, tô brincando, mas é verdade, é tudo uma rede, né? Todas as espécies, elas existem
elas coexistem, umas dependendo das outras para sobreviver, e a gente muita burrice nossa achar que nós somos uma espécie que não depende das outras. É muita burrice, é um equívoco. O ser humano é muito egoísta. É um equívoco muito grande você achar que tudo bem fazer queimada, porque a gente precisa, né? Tudo bem, qual é o problema de desmatar a Amazônia? A gente precisa do regime de chuvas da Amazônia, né? O continente todo precisa do regime de chuvas que a Amazônia que cria, né? Então, é de uma burrice, né? De um equívoco tão grande a gente achar que o assunto do meio ambiente é um assunto bobo, é um assunto superado, tudo bem, não tem problema queimar. É um equívoco muito grande. Ainda que a gente não seja por respeito às outras espécies, mas por egoísmo, por uma questão de sobrevivência, a gente precisa preservar, né? Essa que é uma grande questão que muita gente não percebe, né? Então, enfim, ou não percebe, ou finge que não percebe, não quer perceber porque lucra mais não percebendo, né? Enfim. E você, Ana, por que você está recomendando esse livro? Eu acho que a reflexão que ele causa é muito importante, né? Não é questão dos livros, e sim do conhecimento, do seu poder de expressão em si. Você não pode ter uma ideia, uma expressão sem ter o conhecimento sobre certo assunto. E a partir do momento em que você não tem acesso, você não tem pensamento, você não vai ter um pensamento crítico sobre as coisas, e você vai seguir aquilo que foi te dito. E perceber que a sociedade de Fahrenheit 451 não é tão distante do que a gente vive agora é um pouco assustador até. Até eu fiquei, pensando, o tempo que eu gasto lendo livro é infinitamente menor do que o tempo que eu passo na frente do computador, ou na frente do celular, ou na TV, assistindo a adaptação de um livro com as informações limitadas que o filme vai me dar, enquanto eu podia estar lá sabendo todos os pensamentos que o personagem está tendo. Então, é uma coisa que a gente fica refletindo, e o livro traz muitas críticas, principalmente ao entretenimento em massa, tirar do conhecimento, coisa que até o nosso governo tentou fazer, não é? Tirar a sociologia, a filosofia e outras matérias que fazem essa questão do pensamento e da sociedade, da crítica, para a gente trazer esse questionamento para as pessoas mais jovens, principalmente. Então, é algo para se pensar e refletir. O livro traz isso de uma forma bem simples, então, e ele é curto também, ele é realmente muito direto, as coisas vão acontecendo e não para mais, e você fica bem envolvido. Então, eu achei muito interessante trazer esse pensamento que pode ajudar até em outras coisas, principalmente para a gente que é mais jovem, vai fazer Enem, é uma coisa que pode se encaixar em muitos temas de redação. Principalmente eu vi o livro indicado para quem vai fazer vestibular no Pinterest, em outros sites, então eu acho muito importante. Ele é um livro importante para se ler para a vida, principalmente. Então, eu achei legal trazer ele para indicar. E é mesmo, assim, o que você falou é muito interessante mesmo, né? Eu acho que isso é importante para a vida toda, mas a fase de vocês, que são de vestibulandos, né, entre aspas, né? Entrou no primeiro ano, já é meio que vestibulando, né? É muito importante vocês expandirem o repertório de vocês, né? Eu estou trabalhando produção de texto com os terceiros anos, né? E a gente vê, assim, fazendo análise dos textos que alcançaram nota 1000 no Enem, todos eles usam muitas citações, né? Todos eles se utilizam de repertório cultural, de sociologia, de filosofia, porque são elementos que ajudam você a construir o seu argumento. Isso que é interessante, né? Não é só para você deixar a redação bonita, porque a banca vai ver e tal, mas é porque ajuda, né? Por que eu penso assim? Por causa disso, disso e disso, né? E aí o livro, as questões de filosofia, os filósofos, os conceitos de sociologia e tal,
ajudam você a construir o seu pensamento e aí você defender esse pensamento. É por isso que você usa citação na redação do Enem, não é só para ficar bonito, para a banca ver, né? E assim, só que para você fazer essas relações, né, para você fundamentar o seu argumento de uma maneira eficiente e tal, você precisa ter repertório, né? Você precisa ter repertório, você precisa fazer ligações, relações e tal. Como que você vai criar repertório? Lendo. Não tem outro jeito, entendeu? É lendo, é conhecendo, é tentando entender determinado filósofo, é tentando fazer essa análise que vocês fizeram das obras que vocês trouxeram hoje, né? Porque uma coisa é você ler a obra para se entreter e é ótimo, é muito legal. Outra coisa é você sempre conseguir fazer um paralelo do que você está lendo, do que você está vendo, com as questões atuais, com a história, com o contexto, com quais reflexões, quais posicionamentos aquela história trouxe, né, traz, defende, inclusive, né? Você precisa ter esse repertório, né? E aí tem que ler mesmo. Então é uma coisa muito interessante que a Ana Luísa levantou, né? De você ler também para criar repertório para a vida e para situações acadêmicas mesmo, né? Que é como fazer a prova do Enem. Isso é muito importante. E eu fico muito feliz, assim, do episódio de hoje. Eu sabia que ia ser um episódio bacana por causa das obras, mas vocês também contribuíram muito para que as obras fossem apresentadas de uma maneira digna, no nível que as obras merecem, né? Vocês apresentaram as obras do jeito que as obras mereciam ser apresentadas, porque são obras muito importantes, muito fortes, e vocês fizeram jus a essa característica das duas obras que vocês apresentaram. Vocês apresentaram muito bem, fica aqui meu parabéns para vocês duas, meu agradecimento. Espero que quem nos acompanha tenha gostado desse episódio, que eu gostei muito. A gente fica por aqui. Obrigada, Ana Lívia. Obrigada, Ana Luísa. Até mais. Obrigada, Sora. Eu que agradeço, Sora. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. E para vocês que estão acompanhando a gente também, acompanhem os nossos próximos episódios. Muito obrigada.